Amém, queridos? Glória a Deus. Abram comigo Êxodo no capítulo 20. Livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20. O versículo é o 18, ou melhor, do 22 em diante, do 22 ao 26. Se você perceber que alguém não tem a Bíblia, você acompanhe com essa pessoa do lado. Lembre, coloque o celular no modo avião, tá? Para você não perder o foco, não perder a bênção e a presença. Vamos lá? Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não farei deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejarás a sua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau o meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Só até aqui por enquanto, Pai. Eu te louvo pela tua palavra e creio que o Senhor tem um direcionamento ao coração do teu povo. Que eu me cale e fale a tua voz, que o teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso espírito. Meu Deus, que nada nos distraia, que toda obstrução, Senhor, espiritual do teu povo, Senhor, toda audição espiritual obstruída, que o Senhor desobstrua. Pai, que o teu filho e a tua filha possam estar aqui, mas que eles possam, Senhor, sair com a tua presença, com as tuas bênçãos, com os teus sinais e tudo aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Êxodo significa saída. Deus tem uma saída para você, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, nas leis acerca dos altares, e Ele vai instruir Moisés exatamente o que Ele queria. Quando nós vamos lá em Levíticos, o Senhor mostra, por meio de Moisés também, sobre os sacrifícios de holocaustos, que eram sacrificados sobre o altar. Quando Deus fala a Moisés, no livro de Levítico, Moisés tem exatamente 80 anos de idade. Moisés não é mais uma criança. Aquele homem tinha sobre ele o acúmulo de muitas experiências. Qual a diferença de Deus falar com Moisés com 80 anos e falar com Samuel ainda criança? Deus falou para Samuel e Samuel não compreendeu. Ele não consegue identificar a voz de Deus. Mas com Moisés, quando Deus fala, ele percebe que era Deus falando com ele. Aleluia. Para Samuel é apenas uma voz, mas para Moisés é uma revelação. Amém? E eu quero declarar sobre a tua vida que essa palavra não vai ser apenas uma voz na tua vida, mas vai ser uma revelação. Quem crê, diga glória a Deus. Deus está amadurecendo esta geração, para que ela comece de fato a ouvir a voz do Senhor, mas não apenas ouvir, mas ouvir e obedecer. É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida e no seu destino. Então nós estamos aqui no culto, não apenas para nós ouvirmos aquilo que é a mensagem, nós precisamos entender o que a mensagem tem, para que eu me movimento por meio da palavra. Acontece que alguns estão tão envolvidos nos movimentos da própria vida, que eles estão se esquecendo de estarem envolvidos na glória de Deus. Aleluia. Quando Deus diz a Moisés: Moisés, faça um altar para mim, Moisés pensa assim: um altar? E Deus vai remeter Moisés às lembranças de quando ele ainda era
príncipe do Egito. Não sei se você sabe, mas Moisés estava sendo preparado para ser um próximo faraó. Ele foi criado com todo entendimento, com toda clareza, com toda ciência. Moisés foi preparado academicamente, filosoficamente, religiosamente. Ele recebeu todas as bagagens de informação das maiores faculdades, das maiores academias de treinamento da época, porque ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Glória a Deus. Para quem não sabe, os faraós desse tempo eram conhecidos como deuses vivos. Olha a dimensão, não eram apenas reis, a população olhava eles como verdadeiros deuses. Aleluia. Então, quando Moisés tem 16 anos, ele começa a sua iniciação, a sua preparação para que ele pudesse ser o sucessor de Faraó. Aqui em Levítico 1, Deus fala com ele aos 80 anos, mas lá quando ele tinha 16 anos, quando ele é iniciado, ele começa ali e por meio de um ritual, ele é levado para o palácio. Todos os pelos do seu corpo são completamente tirados, porque isso fazia parte deste ritual de iniciação, para que ele fosse preparado para ser um faraó. Então dele é arrancado as sobrancelhas, e o que ficava era apenas um rabinho de cavalo na sua cabeça, fazia parte do ritual. E no lugar do cabelo eles colocavam uma espécie de um capacete dos deuses. Eles também deixavam um rabicho, uma barba, que era colocado, e somente essas duas partes ficavam de pelos e cabelos no faraó, tanto que quando você vê a figura das múmias que estão ali, eles têm uma barbicha e eles têm um capacete e um rabinho de cavalo, né? Então os olhos deles eram pintados com maquiagem, então eles maquiavam as sobrancelhas, os olhos, aquela pintura escurecida dos olhos é uma herança egípcia. Você vê muitas vezes as mulheres fazem aquele pretão no olho assim, de lápis, né? Isso é uma herança egípcia, né? Os egípcios, as egípcias, inclusive os homens faziam esse tipo de maquiagem nesta época. Moisés também recebe o colar da deusa Ísis. É como se fosse uma grande asa de ponta a ponta de ouro maciço, que é colocado nos ombros desse menino com 16 anos de idade, em ouro e pedras preciosas, com as asas da deusa Ísis sobre ele, sobre os seus ombros. Ele está nu, mas vestido com um saiote da dinastia, que era repassada para as próximas gerações. Nos pés ele tem uma sandália que tem um símbolo, o símbolo do Deus Ra, o Deus Sol. Então nas suas sandálias tem a marca de um sol, que era o Deus Ra, que segundo eles iria guiar os passos do próximo faraó. Ele tem uma religião do ocultismo, nas sandálias o Deus Ra, o Deus Sol, todo de ouro. Moisés também recebe a chave Anki. A chave Anki, talvez você já tenha visto, é uma cruz, mas em cima tem um símbolo assim, ó, como se fosse uma gota. Recebia também esse símbolo. Moisés, com 16 anos, tem que escrever a sua monografia, uma dissertação, um tratado, porque era a especialização que ele precisava diante de uma religião politeísta, a adoração de vários deuses. Agora a missão de Moisés é catalogar todos os altares de todos os deuses. Você está aí ou não? Preste atenção, porque você só vai entender isso se você não perder o fio da meada. Eu estou contando para você uma estrutura de como Moisés estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Moisés tem 16 anos, e aqui todos esses detalhes que eu relato para você, ele está se lembrando no dia que Deus pede para ele um altar, quando ele tem 80 anos, ele lembra quando ele tem 16.
Por que Deus, lá em Levítico, em Êxodo, vai falar a Moisés sobre a construção do altar? Quando Deus começa a falar a Moisés sobre o altar, Moisés acha que sabe tudo sobre o altar, afinal de contas, ele catalogou de ponta a ponta, de geração em geração, de nação em nação, todos os altares que eram construídos. Então, quando Deus começa a falar com Moisés acerca do altar, Moisés acha que sabe tudo sobre o altar. Já aconteceu com você de você começar a falar de um assunto com alguém e você nem terminou, a pessoa, mas eu já sei disso. Muitas vezes acontece, não é? Mas quando Deus começa a falar de uma construção de altar com Moisés, o que ele pensa? Deus está falando de altar, eu conheço todos os altares, eu cataloguei todos eles. Olha para você ver. Ele já tinha visto altares dos deuses, de todos eles, do Oriente Médio até a África. Ele já havia visto altares de bronze, de ouro, de madeira, de prata. De todos os altares Moisés já conhecia, porque para fazer o tratado, que é a especialização que ele precisava para ser o próximo faraó, ele tinha que conhecer os altares de todos os deuses, tudo sobre Baal, Astarote, Moloque, sobre os deuses do Egito, o panteão de deuses conhecidos na época, e ele tinha que conhecer tudo. E com 16 anos ele está estudando tudo sobre os altares e sobre os deuses. Diz a história paralela que quando Moisés termina o tratado, ele vai consultar um escriba e vai dizer: terminei. E o escriba vai dizer para ele: sim, falta o Deus dos hebreus, faltam os altares do Deus dos hebreus, e falta você relatar quem ele é, e falta isso para a sua monografia. Você está aí ou não? Que Deus é esse? O Deus dos hebreus. E Moisés obviamente vai querer saber que Deus é esse. Moisés pergunta ao escriba: como eu posso saber acerca do Deus dos hebreus? E o escriba vai dizer para ele: indo na casa de um hebreu. Você está aí ou não? Daí vai lá Moisés, que sabe tudo sobre astronomia, sobre botânica, sobre astrologia, sobre matemática, sobre ciência, sobre estratégia de guerra. Lá vai ele, o homem que aparentemente, o jovem que aparentemente sabia de tudo. Lá vai o doutor Moisés escrever na sua monografia sobre o último Deus que faltava, o Deus dos hebreus. Você está aí ou não? Moisés pensou: vai ser fácil, vou na casa de um escravo, pergunto sobre isso, ele me explica, me mostra o Deus deles, fala como é que é, me mostra o altar, está tudo certo, prepara a monografia e volto para ser o próximo faraó. Está tudo certo, está tudo fácil. Diz a história que quando ele chega na casa da hebreia, ela quase morre do coração, porque o que aquele homem da dinastia dos faraós está fazendo na casa de uma escrava? E o que Moisés vai dizer? Eu vim aqui para buscar o seu depoimento. Eu quero então que você me mostre aqui na sua casa o Deus dos hebreus. Além do Deus dos hebreus, eu também quero que você mostre para mim o altar dos hebreus, porque eu preciso terminar a minha monografia. Me mostra os altares do Deus dos hebreus, eu preciso vê-lo, e eu preciso saber como ele é, se tem vários olhos, se tem pés de elefante, se tem tromba de elefante, porque ele está e sabe como é a estruturação dos altares e de todos os deuses do Oriente Médio até a África, mas ele ainda não sabe sobre o Deus dos hebreus. Então quando ele pergunta para essa mulher e diz: eu quero ver o Deus dos hebreus, a escrava vai responder: o Deus dos hebreus? E diz: sim, mulher, o Deus dos hebreus. Sabe o que acontece? Que não vai dar para eu te mostrar. Mulher, eu sou o sucessor de Faraó, como é que você não vai me mostrar o Deus dos hebreus? É que acontece que o Deus dos hebreus, ele é real,
mas Ele é invisível. Você está aí ou não? O Deus dos Hebreus é poderoso, é extraordinário, Ele faz sinais, prodígios e maravilhas. Ele é um Deus acima de todos os outros, mas Ele é real, mas é invisível. Eu creio que Moisés deve ter pensado assim: como assim? Como é que ele faz tudo isso? Ele é tudo isso, ele é a manifestação de tudo isso, e ninguém viu ele. Está indagando, porque todo mundo mostrou para ele. Todas as vezes que você achar que já sabe de tudo, Deus te leva a descobrir algo que você ainda não sabe. E eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor vai começar a descortinar o seu entendimento espiritual, trazendo clareza sobre coisas que você achava que sabia, mas Deus trará revelações proféticas poderosas, e você não vai mais andar nas escuras, porque a palavra de Deus vai iluminar o teu caminho, e você saberá o destino. Mas mulher, como que vocês adoram um Deus invisível? Eu quero lembrá-los mais uma vez que Moisés tem apenas 16 anos de idade. Mas não existe nenhum altar desse Deus no mundo? E a mulher vai dizer assim: lá em Macpela, lá nas terras de Canaã. Das terras de Canaã até o Egito é longe. Você está aí ou não? Naquela época, andando a pé para chegar em linha reta de Canaã até o Egito, 40 dias em linha reta. Você está aí ou não? Então Moisés pega a escrava, pega uma comitiva e vai para Macpela, vai para Canaã. Por quê? Ele tem que montar a monografia, ele tem que dizer como é que é o altar dos hebreus. Quando eles chegam lá, a mulher apresenta para ele um lugar e diz assim: é aqui. Abriu a porta, a mulher correu, jogou aos pés de um túmulo cheio de pedras, empoeirado pelo tempo, e o príncipe vem andando e diz assim: mulher, então quer dizer que o Deus dos hebreus morreu? Não, eu só estou apresentando para você parte da história, você vai entender daqui a pouco. E a mulher disse: não, porque o Deus dos hebreus nunca morre, ele é invisível. Aí começa Moisés a ficar encabulado. Ele é poderoso, ele é extraordinário, ele é invisível, e ele nunca morre. Como pode ser isso? Então, mulher, como você chama um túmulo de altar? E a mulher vai dizer assim: é porque aí dentro está sepultado o pai da fé, o homem que apresentou para nós o Deus dos hebreus, e o seu nome é Abraão. E aí dentro também está Sara, sua mulher, aqui em Macpela. Você está aí ou não? Eu quero que você saiba que eu estou te apresentando não é um altar, mas é um lugar do homem que traz a revelação do Deus invisível para nós. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, e ele é o Deus de Jacó. Ele pensou: mas quem são esses? O príncipe fica furioso e diz: mulher, você me fez vir até aqui para me dizer que eu não tenho como concluir o meu tratado, dizendo que o Deus dos hebreus não tem forma, que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o quê? Não estou entendendo nada, mulher. E Moisés volta para o Egito sem concluir o tratado. E em resumo disso, é que ele não pode ser um faraó, porque não concluiu. Mas Deus já está trabalhando, porque embora Moisés está com a mentalidade para ser o próximo faraó, Deus está olhando do alto e falando assim: vai ser o libertador. Você está aí ou não? Moisés volta para o Egito, não pode ser o próximo faraó,
E quando completa 40 anos, ele mata um soldado egípcio e tem que fugir para o deserto. E aqui começa um novo ciclo. Há uma perseguição dos soldados para matar, para prender e depois matar com a penalidade máxima o homem que matou um soldado egípcio. Ele foge para o deserto. Mas o que Deus está fazendo? Deus está reestruturando uma nova história. Deus está reestruturando um novo tempo. E eu quero profetizar na tua vida que está aqui neste dia, nesta noite, que Deus, embora você não entenda as circunstâncias que você está vivendo, Deus está reconfigurando a tua história, Deus está reconfigurando o seu tempo, Deus está reconfigurando suas estações, para apontar você para um novo destino, que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou no teu coração. É isso que Deus tem para você. Aleluia! Agora Moisés, com 40 anos, é um fugitivo. E quando ele completa 80, não tinha mais no queixo a força dos deuses, não tinha mais uma barba que ia até a cintura, mas tinha cabelos grisalhos, e aquela vestimenta, aquela indumentária que ele carregava, agora não carrega mais. Deus mudou as vestes de Moisés. Deus vai começar a mudar suas vestes espirituais nesse lugar, porque, querido, não tem como você ir para um novo tempo, para uma nova estação, sem mudar as vestes. Não adianta você sair do Mato Grosso, ir lá para o sul do país e não levar blusa. Você está aí ou não? Porque numa próxima estação Deus vai mudar vestimentas. Aleluia! Eu profetizo que Deus está mudando vestimentas do seu povo, vestimentas espirituais, e elas também serão traduzidas, e Deus também te dará vestimentas humanas, porque Deus vai começar a colocar você em ambientes que vai ter que haver uma mudança radical no seu agir, no seu falar, e no seu vestir, e no seu calçar. Por quê? Porque você será alguém que será um agente que Deus vai colocar frente a frente com pessoas poderosas. Quem está aqui, pega, leva para casa essa. Moisés não tem mais a deusa Ísis sobre os ombros, não tem mais o colar, nem o vestido da dinastia de Faraó e das divindades, mas agora tem uma vestimenta surrada pelo tempo e pelo deserto. Ele agora é um pastor de ovelhas com 80 anos, não tem mais as pinturas no rosto, mas tem as cicatrizes da vida marcadas pelo tempo, pelos reveses que ele passou e atravessou. Todo homem de Deus que não tem cicatrizes é apenas um menino. Glória a Deus. Eu costumo falar para algumas pessoas: respeite a minha história, você não sabe quantas cicatrizes que eu carrego. Aleluia. Alguém vai ter que respeitar a tua história, porque não sabe as cicatrizes que você carrega. É ou não é verdade? É interessante que quando Deus, Ele vai agindo, Ele vai substituindo as coisas da nossa vida gradativamente. Sim ou não? E eu profetizo que Deus vai começar a substituir as coisas da sua vida. Tem coisa que você pensa assim: eu perdi. Deus está falando assim: não, eu só estou substituindo. Aleluia. Tem coisa que você pensa: mas e agora que eu perdi isso? Não, Deus só vai substituir. Quem está aí? A única coisa que ainda persiste por 64 anos na vida de Moisés são as sandálias com um sol do Deus Ra. A única coisa que sobra. Quando ele vai na sarça e a sarça queima e não se consome, de dentro sai uma voz daquele que ninguém esquece. Quando Moisés fala, ele sabe que dentro daquela sarça tem uma voz que não é a voz de homens, é a voz de Deus. Quando Moisés se aproxima da sarça ardente, uma voz fala com Moisés: você se lembra de mim, rapaz? Não, quem é o Senhor? Então eu vou me apresentar. Eu sou o Deus de Abraão,
eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Lembra que a menina apresentou ele lá? Só que ele é mas ele é rei. O Deus que a hebreia apresenta para ele lá, Moisés não viu, mas Deus viu tudo. Você está aí ou não? Você está entendendo o mistério? Lembrou agora, rapaz? Eu sou o Deus daquela hebreia que te disse que eu não tinha forma, porque ao mesmo tempo eu sou fogo e sou água, eu sou viga de sustentação da existência, eu sou o que sou. Irmãos, Moisés dá passos para trás e fala: rapaz, aquele Deus que eu não descobri quando eu tinha 16 anos, ele se apresentou para mim na sarça agora. E você sabe por que eu vim, Moisés? Para fazer você esquecer do Egito. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus te trouxe aqui para fazer você esquecer de tudo aquilo que o Egito deixou sobre a tua vida, as marcas que te colocaram, que não eram para você carregar. Deus está dizendo: eu estou arrancando as marcas do Egito da tua vida. Aleluia! E então, Deus está falando: eu vou arrancar tudo que ainda sobrou dentro da tua mente, e aquilo que está em você, que ainda não está em conformidade àquilo que eu preparei. E aí vem a famosa palavra que todo mundo sabe: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Quando Deus olha para os pés de Moisés, o que tem nos pés de Moisés? O Deus Ra. E Deus fala para ele assim: ó, para andar comigo, você vai ter que se desfazer dos passos e das caminhadas e jornadas, dos planejamentos que você fez para a tua vida, porque de agora em diante, você vai andar segundo a minha palavra e a minha vontade. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a partir de hoje, você não vai mais na direção que você deseja. Agora eu vou ser o teu caminho, eu vou ser a tua porta, eu vou ser o teu direcionador, eu serei a tua bússola, porque a partir de agora, você não é mais o Moisés, agora você não é mais o da dinastia faraônica. A partir de hoje, você é um homem de um propósito, e eu através da tua vida vou fazer sinais, prodígios e maravilhas, algo que você não poderia fazer como Faraó. As minhas mãos, por meio de um cajado, vai fazer você fazer coisas tão poderosas, tão extraordinárias e tão sobrenaturais, que nem você estudando botânica, matemática, ciências, biologia, você não saberia. Mas eu vou te ensinar. O Deus que é invisível, poderoso e real, Ele é o Deus, o eu sou o que sou. E eu quero falar algo para gerar temor no teu coração. Esse Deus que falou com Moisés, esse Deus que disse: eu sou o que sou, Ele está aqui nesta noite poderosamente. Orabacatarabaraya. Deus estava falando para Moisés: aqui sou eu e você. Deus está falando para você: agora sou eu e você. Ah, mas a gente tem um monte de gente. Não, querido, é você e Deus agora. Ele esquadrinha tua mente agora, Ele sabe teus pensamentos agora, Ele sabe suas intenções agora, e Ele está falando para alguém nesta noite: agora sou eu e você. Uou! Por 80 anos você andou com Ra, deu sol, mas agora você vai trilhar o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Querido, Deus está falando para alguém nessa noite, ou aí em casa, você andou segundo a sua vontade, mas agora você vai andar no caminho, na verdade e na vida. Você se preparou para ser alguém, para fazer algo para você, mas eu estou transicionando você para um novo tempo, para uma nova realidade, para uma nova estação. Porque o lugar que eu quero colocar você, você não poderia ir sozinho. Você está aí ou não? Moisés pensou: já sei. Deus fala assim para ele: Moisés, você sabe sobre os altares de todos os deuses, mas agora eu quero que você faça um para mim. Você está aí ou não? O que Deus está fazendo? Está colocando Moisés num plano, está colocando Moisés no plano dele, e está falando: agora eu quero que você construa um altar para mim, Moisés. E aí ele pensa: já sei, esse Deus poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, se Ele é tão poderoso assim, Ele vai me mandar construir um altar de ouro. Pensou ele. Êxodo 20,
farás para mim um altar, não vai ser de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem de madeira, nem de junco, vai ser de nada disso. E Moisés pensa assim: eu nunca vi altar que não sejam desses materiais, porque para mim, Moisés, altar tem que ser de ouro, de prata, de bronze, de madeira, tem que ser prata da nobreza, tem que ser de madeira para ficar linda. E Deus diz para ele assim: eu não sou como os deuses que você conhece e estudou, eu sou o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e o meu altar não é igual ao altar deles. Você está aí ou não? E como o Senhor quer que eu faça o altar então? Eu quero que você faça de pedras. Como assim? Não tem nobreza nas pedras, Deus? Como o Senhor quer que eu faça um altar para o Senhor de pedras? Não vai brilhar, não vai ornar, não vai ficar lindo com os outros. Mas Deus disse: tem que ser de pedra. Eu não quero um altar bonitinho, porque eu quero um altar que resiste. Você está aí ou não? Deus está falando para você: não importa a tua aparência, eu só estou liberando uma palavra para gerar um ambiente para que você resista. Aleluia! O que Deus estava apresentando simbolicamente para Moisés, Efésios 2:20, ele está falando da pedra angular que é Cristo, da rocha inabalável de 1 Coríntios 10:4. Quem é o maravilhoso conselheiro de Isaías 9:6? Quem é o bom pastor de João 10:11? Quem é a luz do mundo de João 8:12? Quem é o leão da tribo de Judá de Apocalipse 5:5? Quem é o Salvador de João 4:42? Quem é a aurora do dia de Lucas 1:78? Quem é o amém de Apocalipse 3:14? O Messias de Daniel 9:25, o Cordeiro de Deus de João 1:29, a ressurreição e a vida de João 11:25, o Verbo de Deus de João 1:1, quem é o eu sou de João 8:58, quem é o sumo sacerdote de Hebreus 6:20, quem é o Senhor do Senhor de 1 Timóteo 6:15, quem é Emanuel de Mateus 1:23, quem é o pão da vida de João 6:35, quem é a estrela brilhante da manhã de Apocalipse 22:16, quem é a imagem do Deus invisível de Colossenses 1:15, quem é o alfa e ômega de Apocalipse 22:13. Quer saber o que Deus te diz nessa noite? O que eu estou fazendo e vou fazer a partir dessa palavra é te gerar resistência por meio da minha palavra. Aleluia! O que o Senhor está falando para mim e para você, o que eu estou fazendo na tua vida e o que eu estou permitindo na tua vida é para gerar em você resistência. Aleluia! Adversidades, queridos, são alicerces para a vida, porque altar de pedra resiste. Você vai ser um altar de pedras nas mãos do Senhor, querido. Nós juntos seremos um altar de pedras que nós vamos resistir. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Por quê, apóstolo? Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque assim diz o Senhor. Aleluia! Pode não ter aparência, mas resiste. Para Deus não importa se você é bonitinho, importa que você resiste. Aleluia! Você está aí ou não? Tem provas que você passou, que você disse para você mesmo: não aguento, vou morrer. Mas no outro dia você acordou, e você nem sabe por que você está de pé até hoje. Sabe por que está de pé? Porque você é um altar que resiste. Pode vir prova, pode vir luta, pode vir adversidade, a gente pode cair da escada e quebrar o braço, mas a gente está firme porque a gente resiste. Aleluia, pastor Márcio. Você está aí ou não? Cai, arruma de novo e continua de novo. Por quê? Porque o diabo, ele veio roubar, matar e destruir, mas nós estamos firmados numa rocha inabalável que é Cristo. Nada poderá nos deter todos os dias da nossa vida. Como o Senhor foi com Moisés, com Josué, com Davi, Ele também é contigo. Levanta e anda. Há um tempo novo preparado para a tua vida. Então você vai resistir.
Uau! Deus não chamou a gente para brilhar, Deus chamou a gente para resistir, amados. De bem quando dão as luzes assim na minha cabeça eu brilho, né? Mas é só a luz da careca mesmo. Você está aí ou não? Moisés nunca tinha visto um altar de pedra. E eu quero profetizar, querido, que algo que você nunca viu, uma experiência que você nunca teve, Deus vai começar a gerar experiências sobrenaturais a essa igreja. Experimentado por experiências com Deus. Porque quando eu tenho experiência pessoal com Deus, querido, pode vir fofoca, pode vir mentira, pode vir calúnia, pode vir o que for, pode vir o inferno, pode vir principado, potestade, dominador, mas a gente resiste. Moisés nunca tinha visto o altar de pedra. Quando Deus fala para ele de altar de pedra, Moisés racionaliza e traz à memória o Egito, as pirâmides do Egito, com pedras de 14 toneladas, milimetricamente cortadas, ajustadas, posicionadas. Quando Deus diz, vai fazer um altar de pedras, aí Moisés pensou, já sei como corta as pedras, sei como lamina tudo, sei como coloca empilhada, então sei como é que vai fazer. Vou trabalhar a lixa, vou trabalhar as pedras, vou trabalhar tudo. E Deus novamente fala para Moisés dizendo, Moisés, eu não quero que você use ferramentas, porque as pedras não podem ser lavradas por mãos humanas. Aí Moisés fala, agora piorou tudo. Eu estou pensando, eu vou fazer lixar, cortar. Deus está falando assim, que não quer que ponha a mão, e agora como é que eu vou fazer? Ele não quer que trabalhe a pedra, como é que eu vou fazer? Eu quero que você use ferramentas humanas, porque a pedra do meu altar, ou melhor, eu não quero que você use ferramentas humanas, porque o altar que você vai construir para mim, são pedras que precisam ser encaixadas como elas estão. Você está aí ou não? Em outras palavras, Deus está dizendo, se alguém quer ser pedra de altar para mim, não tem como chegar mascarado na minha presença, não pode apresentar como é bonitinho, mas é um sepulcro caiado. Deus está falando assim, eu estou te dando a oportunidade de ser uma pedra não lavrada pelas mãos humanas. Você está aqui, cada um tem uma diferença, cada um pensa diferente, um é careca, outro é cabeludo, um é loiro, outro é moreno, querido, a gente é diferente, mas Deus vai pegar cada diferença e vai montar um altar de testemunhos poderosos. Um tem um talento, outro tem um dom, um sabe isso, outro sabe aquilo, querido, cada um tem uma qualidade. Nós vamos pegar as nossas qualidades, nós vamos pegar os nossos valores, nós vamos nos unir como um só povo, como uma só gente, num só espírito, num só sentimento, num só coração, e nós vamos levantar aqui nesta casa um altar poderoso de pessoas diferentes, mas pessoas dispostas a estarem juntos para construir um altar de testemunhos. Aleluia! Não dá para a gente se mascarar mais. Sabe a coisa que para mim, sabe como você ganha o meu respeito como teu pastor? Quando você chega para mim e fala assim, apóstolo, tenho essa dificuldade, tenho essa fraqueza, tenho essa limitação, o senhor pode me ajudar? Aí, querido, eu compro a tua guerra para mim. Mas eu jamais vou comprar uma guerra de um mascarado. Eu não sou pastor de Batman. Você está aí ou não? Põe a máscara do Batman e vem achando que é o Superman, achando que é o Batman. Está repreendido em nome de Jesus. Toda máscara vai cair. Tem gente até segurando para ver se não. Está repreendido, a máscara vai cair. O que está escondido vai aparecer, sabe por quê? Porque Deus não vai trabalhar na mentira, é a verdade que liberta. Você está numa igreja, querido, de gente com problema, você está num lugar que é um hospital, que todo mundo está sendo tratado. Aí você chega no médico, e o médico pergunta, por que você está sentindo? Está com dor no rim, mas ele fala, não estou sentindo nada não, então toma um Doril e vai embora, e a dor sumiu.
mas você sabe que você tem um problema. Nunca minta para o teu pastor, nunca minta para o teu médico, nunca minta para o teu advogado. Você está aí ou não? Mas principalmente, quando você mente para o pastor, você está mentindo para o Espírito Santo. Quando Ananias e Safira mentiram para Pedro, achando que estava mentindo para Pedro, Pedro falou assim: você mentiu, foi para o Espírito Santo, não foi para mim não. E caíram os dois e morreram. Você está aí ou não? Todo o espírito de Ananias e Safira vai cair da tua vida hoje. Você está aí ou não? Toda mentira de Satanás. Aleluia. Tem igrejas que você entra, que você já recebe uma cartilha: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Irmão, se o Espírito Santo não te convencer do juízo, da justiça e do pecado, eu é que não vou perder meu tempo ficar vigiando você. Quem tem filho barbado é camarão, irmão. Você está aí ou não? Glória a Deus. Aí eu vou ficar no Instagram, Facebook, o que fulano está fazendo? Irmão, problema dele com Deus. Ou estou enganando o pastor? Você está enganando você mesmo. Vai para o inferno é você, não sou eu. Você está aí ou não? Não está mentindo para mim, está mentindo para o Espírito Santo, está mentindo para você mesmo. A pior mentira é a mentira que você conta para você mesmo, e você mesmo acredita. Aí você fala: eu sou um bom homem. Não é nada, é um picareta, tem que se converter. Ah, eu sou uma grande mulher, uma mentirosa, fofoqueira, tem que mudar de vida. Você está aí ou não? Essa língua que Jesus te deu, essa língua linda que Jesus te deu, não foi para falar mal da vida dos outros, foi para evangelizar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo. Usa essa língua bendita para profetizar, pelo amor de Deus. Não tem unção da fofoca. Você está aí ou não? A ferramenta de homem profana a pedra. Ferramenta de homem maquia pessoas. São lindas por fora, mas são contaminadas por dentro. Tem muita gente que não gosta da gente. Tem muita gente que vai embora e não gosta da gente. Por quê? Porque eu não vou para o inferno porque eu falei mentira para você. Ah, o que você acha de mim? Acho que você é mentiroso. O que você acha de... Ah, que você precisa se converter, que você engana as pessoas, que você defrauda. É isso que eu acho de você, e tem que mudar, tem que se converter. O que você acha de mim? Que você é um adúltero, que você tem que se converter e pedir perdão para sua mulher. Verdade dói, não dói? Mas a Bíblia diz que é a verdade que liberta. Você quer saber se alguém é um pastor de verdade? Porque ele fala a verdade que você precisa ouvir, não que você quer. Se você está numa igreja que o pastor e a pastora da igreja não tem coragem de falar para você o que você tem que mudar, irmão, já era, já perdeu. Glória a Deus ou não? Não adianta Deus falando, chegar perto de mim com a roupa bonitinha, com o cabelo comprido. Não adianta chegar com a roupa bonitinha e podre por dentro. Tem gente se achando santa, achando que nem precisa do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que precisa dela. Tem gente que acha que ela é o eu sou o que eu sou. Está repreendido da tua vida em nome de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, se for construir um altar para mim, pega as pedras como elas estiverem. Sabe o que o Senhor está falando? Vem como você estiver, mas não permaneça do jeito que você estava. Você está aí ou não? Que Deus está falando para Moisés: eu prefiro que seja pontuda, cheia de defeito, mas que seja original, que venha como está. Quer ser bênção? Nunca saia daqui achando que você é melhor que alguém. Sabe qual é a minha oração diária? Deus, me torne melhor do que ontem e me dê um coração que não se ofende. Um coração ofendido é perigoso demais. Um coração ofendido tira você do propósito. Um coração ofendido faz você não ir na casa do parente mais. Um coração ofendido faz você sair de uma igreja que é bênção para a tua vida, que traz verdades claras para a tua vida, que quer levar você para o céu e quer morar no céu junto com você. Aí você prefere o quê? Uma igreja que eu saio e ninguém me vê, afinal ninguém manda em mim. Só que quando Jesus morreu na cruz, ele passou a ser seu dono, sabia?
Se Jesus é o Senhor da tua vida, você não manda mais no teu nariz, você não manda mais nas suas decisões, você não manda mais na tua história, você não manda mais no teu destino. As suas escolhas precisam estar alinhadas à vontade dele. Senão você não pode orar: Pai nosso que estás no céu, seja feita tua vontade, como assim na terra como no céu. Você está aí ou não? Moisés deve ter pensado: mas Deus, como que eu vou montar um altar com cada pedra diferente da outra? Como, Deus? Que se fosse tudo quadradinho, eu ia montando igual Lego e era fácil. Você acha que é fácil reunir um monte de gente diferente? Tinha um irmão nosso aqui, ele tinha uma empresa, ele já partiu para a glória. Ele falava assim para mim, eu era bispo, na época eu falava assim: bispo, lá na minha empresa é o seguinte, quando o cara dá problema, manda o cara embora. Eu falo assim: rapaz, aqui é diferente, quando o cara dá problema, eu tenho que trazer ele para dentro, a não ser que ele não queira, porque eu não posso amarrar e trazer para dentro, amarrado. Mas quando ele está com problema, ele compartilha o problema, eu tenho que colocar ele para dentro. Por quê? Porque eu tenho que abrir a visão espiritual dele, eu tenho que fazer ele entender a verdade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. E se eu jogar ele para fora, o diabo abraça ele. Você está aí ou não? Tem muita igreja por aí que o cara pecou, aí irmão, não cumprimenta esse irmão não, hein? Não cumprimenta não esse irmão, agora ele pecou e você não pecou não. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Se não for a graça, se não for a presença, se não for o sangue de Jesus, querido, nós somos meros pecadores, mortais, insignificantes. Aí tem igreja, irmão, não, o irmão pecou, não pode nem cumprimentar ele, que ele está na disciplina. Cumprimenta ele não, porque ele está com Satanás. Você está aí ou não? A sua igreja não é isso, porque aqui a gente é diferente, querido, e a gente aprende a amar mesmo na diferença. Só que a gente precisa parar com a hipocrisia, fazer de conta que é bonzinho, fazer de conta que é amiguinho, fazer de conta que é igreja de verdade, fazer de conta que ama. Queridos, você está numa igreja chamada Ágape. Sabe o que é Ágape? Ágape é amar incondicionalmente. Ah, mas se o cara for tranqueira, ama incondicionalmente. Jesus te amou. Você era uma tranqueira e Jesus te amou. É ou não é verdade? Mas aposto, como se eu falo isso, é verdade, irmão. Você sabe de onde Jesus tirou você. Eu sei de onde Jesus me tirou. Aí você acha que você é bonzinho, que você é a última bolachinha do pacote. Você acha? Trabalha na CIA, se acha. É ou não é? Lá em casa eu falo para as crianças, quando eles começam a se achar, você está trabalhando na CIA, né? Se acha, né? Você está aí ou não? Outro dia a Ana Elisa falou assim: ô pai, teve um irmão da igreja, estava lá no infantil, falou assim: você não sabe que eu sou filho do obreiro fulano de tal? Pai, eu queria falar, eu sou filho do apóstolo, eu posso falar? Não! Pode não, porque a gente é todo mundo igual, não tem ninguém melhor que ninguém, é filho disso, filho do... Querido, nós somos todos filhos de Deus, nós servimos uns aos outros em amor, o que for maior tem que servir os outros, cresceu mais, serve mais, funciona assim, querido, não tem promoção, querido, aqui é o seguinte, quanto mais promove, mais a gente desce, é uma pirâmide virada de cabeça para baixo. Você está aí ou não? E o caminho para encerrar, até meia-noite eu termino essa palavra. Então quando Moisés começa a montar o altar de pedra, percebe que as pedras são diferentes e que elas precisam começar a se encaixar. E eu quero dizer para você que foi difícil Moisés encaixar cada pedra diferente. Eu quero dizer que é muito difícil para Deus encaixar a gente. Eu quero dizer que muitas vezes é difícil a gente conviver com algumas realidades, que é difícil você conviver com alguém que você fala, mas cara, esse cara tinha que mudar, a gente é diferente, mas aquilo que alguém é diferente, ele vai tratar, ele vai ensinar alguma coisa para nós, queridos. Sabe qual é o nosso maior problema? Quando a gente percebe que alguém é diferente daquilo que nós criamos como expectativa, o que a gente faz? A gente se afasta. E quando uma pedra ela é colocada num ambiente de altar diferente e ela decide se afastar, o que ela faz? Ela deixa de ser um altar e ela passa a ser só uma pedra de tropeço.
Oi, você está aí ou não? Você só é um altar de testemunho se você estiver junto, como igreja. Se você estiver fora, você é uma pedra, mas você é só pedra de tropeço. Vou dizer de novo: se você não estiver junto, como igreja, você é uma pedra, mas vira uma pedra de tropeço. Uma pedra de tropeço para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos, para os teus parentes. Você vira um problema, irmão, porque se tirar Jesus de nós, não sobra nada. É ou não é verdade? Fala com sinceridade para mim. Se tirar o Espírito Santo da gente, irmão, a gente não vale nada. A gente não tem nada, a gente não pode nada. A gente só pode porque eu posso tudo porque Ele me fortalece. Só por isso. Porque a graça dele me sustenta. Então Moisés começa a colocar as pedras aleatoriamente, mas Deus fala para ele: Moisés, altar tem que ser construído no sentido horário, não é de qualquer jeito. Você está aí ou não? Todas as vezes que falar de ciclo, de sentido horário, Deus está falando de eternidade. Sabe o que Deus está falando? Quando eu estou construindo vocês e vocês permitem que eu construa vocês, eu estou alinhando vocês em direção à eternidade, para o alto. Para o alto eu vou. Você está aí ou não? Você vai construindo uma espiral, querido, e aí você vai subindo em direção ao plano do Senhor, porque a nossa morada não é aqui. É Deus apontando para nós o seguinte: você está aqui, mas você não é daqui. Você está aí ou não? Ao mesmo tempo está apontando o alfa e ômega, Jesus, que aparece aqui de novo. Quando Moisés coloca as pedras, Deus fala: é espiral, e ele vai girando até montar 12 camadas. A altura do altar tem que ser 12 camadas. Por que 12? Porque Deus está apontando 12 tribos, e Deus está apontando 12 apóstolos. Você está aí ou não? 12 apóstolos do Novo Testamento, 12 tribos do Antigo Testamento. Somando 12 com 12 é 24, aponta para quem? Para os 24 anciãos. Olha como Deus é preciso. Sim ou não? Depois que Moisés constrói o altar em espiral, o altar tem 3 metros e 88 centímetros. Quando Moisés termina, ele diz: uau, será que fui eu mesmo que fiz? Não! Porque às vezes Deus começa a nos inspirar, nos dá sabedoria, entendimento, clareza, inteligência espiritual, e aí quando a gente termina, a gente fala: rapaz, como eu sou bom, hein? E o Espírito Santo fala assim: fui eu quem fiz, foi você não. É ou não é verdade? Tem coisa que a gente é excelente. Por quê? Porque o Espírito Santo vai lá e faz, e fala, e instrui. Eu estava num treinamento esses dias, 2 dias passei num treinamento com grandes empresários de alta performance, aprendendo sobre inteligência artificial, para a gente usar isso futuramente na igreja. E aí eu estava do lado com um grupo de uns homens muito, muito importantes, e aí houve uma dinâmica que cada um tinha que dar uma dificuldade para cada um, dar uma solução para cada um. E eu falei: gente, eu sou pastor, e as minhas direções, elas têm uma base. A base é o Espírito Santo, a base é o céu, a base é a palavra. Eu não tenho como falar para vocês um conselho que não esteja dentro da palavra. E aí para um eu dei um conselho, para outro eu dei um conselho. Os caras: uau, rapaz, eu nunca ouvi isso. Coisa que a gente ouve aqui, presbíteros, o tempo todo. Mas os caras ficam assim: rapaz, que é isso? Eu nunca ouvi isso. Que coisa extraordinária. Meu Deus, que maravilhoso. Os caras ficaram tão extasiados com a situação, que o cara falou assim: como é que é o nome da igreja? Vamos montar um grupo. Como foi o nome que eles colocaram? Ágape. Você está aí ou não? É o poder de Deus. Não fui lá para me mostrar. Lá só tinha homem de milhões, de bilhões, irmão. E lá está eu, que tem mais do que todos eles, a presença do Eterno, que tem todo o ouro e toda a prata. E eu estava lá, e eu quero profetizar que Deus vai colocar você lado a lado com pessoas extraordinárias, e você vai ser uma diferença no meio dos iguais. Alguém vai olhar e falar assim: você tem algo que eu não tenho, você tem algo sobrenatural, você tem uma direção que eu não tenho, que eu nunca pensei, que eu nunca imaginei, que eu nunca olhei, que eu nunca observei. Deus te dará sabedoria, inteligência, capacidade como Daniel, e no meio de muitas pessoas, independente do nível intelectual, acadêmico deles, você vai ser 10 vezes mais capaz do que todos eles. Uau! Aí encontrei um cara,
que eu conheço ele. E aí eu cumprimentei, ele não me conheceu, porque eu emagreci muito, ele não conheceu. Eu falei: mas não estou sabendo quem é você. Sou fulano de tal. Rapaz, não te conheci, você emagreceu demais, o que você fez? Aí foi o gancho, né, irmão? Aí eu comecei a falar para ele, falei assim: inclusive, sua vida não está nada boa, né, irmão? Inclusive, e Deus começou a revelar a vida do homem para mim, irmãos. E eu comecei a ministrar ele, foi tremendo. Aí ontem ele me deu uma carona até em casa, num jipão. Irmão, para eu subir no jipe, eu quase tive que subir numa escada. Aí ele me deixou lá em casa. A Gislane, ela viu o moço me deixando lá no jipão. E aí ele falou assim: rapaz, eu nunca ouvi um pastor que eu tivesse tanta vontade de ir na igreja dele igual você. Você tem um trem diferente. Eu falei: trem não, rapaz, você me respeita. Aleluia. Queridos, eu profetizo que onde você pisar o pé, você vai ser uma diferença. Você será aquele que o Senhor vai colocar ali com sabedoria, entendimento e clareza. E alguém fala assim: rapaz, você nasceu da onde? Você veio da onde? Querido, eu vim lá da glória. Oh glória! Queridos, então Moisés constrói o altar com 12 espirais, com 3,88 metros. Ele termina dizendo: uau, será que fui eu mesmo que fiz? Eu quero dizer para você: se você fizer tudo que Deus mandar você fazer, da maneira que Ele vai ensinar e tratar com você, você vai começar a fazer coisas que você nunca fez, coisas extraordinárias, coisas inimagináveis, coisas que você pensou assim: isso é impossível. Deus vai te dar sabedoria para fazer. Pega e leva para casa, pelo amor de Deus. Se você seguir a instrução, preste atenção, se você seguir as instruções da palavra, ainda esse ano, você vai ser surpreendido, surpreendida. Mas tem que seguir a rota, irmão, tem que seguir a palavra, tem que seguir a direção. Não é fazer: isso aqui eu vou fazer do jeito que o apóstolo falou, mas eu vou agregar isso aqui que é meu entendimento. Irmão, vamos combinar? Ou eu obedeço totalmente, ou não vai dar certo. Eu obedeço um pouco de você, um pouco do outro. Querido, obedeça a palavra de Deus, e aí seu destino está garantido. O altar está pronto, Moisés está perplexo. Moisés tem 80 anos, nem ele consegue acreditar no que aconteceu, e Deus chama Moisés de novo, e fala para ele: você vai ter que subir no altar agora. Eu estou falando de um homem com 80 anos. O que você faria para subir no altar de 3,88 metros? Uma escada não está dando muito certo nessa igreja não, irmão. Você está aí ou não? Né, pastor Márcio? Uma escada. E Deus vai falar: eu quero que você suba no altar. E Moisés pensou logo diga comigo, escada. Diga: escada é uma coisa muito perigosa. Você está aí ou não? Glória a Deus. Porque Deus vai fazer você voar diferente. Não é voar da escada, não é voar para baixo, é voar para cima. Se prepara, pastor Márcio, porque Deus vai fazer você voar para cima agora, irmão. Você já voou para baixo, agora é tempo de você voar para cima. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Querido, em nome de Jesus. Moisés pensou igual você: já sei, vou fazer uma escada. E Deus fala: Moisés, a instrução não terminou ainda. Ao invés de uma escada, você vai fazer uma rampa bem íngreme. Bem íngreme. Você está aí ou não? A escada minimiza o esforço da subida. A escada dá condição para quem sobe ter a possibilidade de subir diferente. Aí Deus diz: Moisés, se alguém quer chegar até mim, tem que aprender duas coisas. Primeiro, que de nariz empinado não sobe. Segundo, não existe subida fácil. Então a subida é íngreme, não é fácil. Por que Deus coloca uma rampa íngreme? Porque para Moisés subir na rampa íngreme, Yohanan, ele vai ter que ajoelhar, ele vai ter que engatinhar,
ele vai ter que subir assim, ó, irmão. Ele não pode ir altivo, ele tem que ir, ó, cara no pó. Sabe o que Deus está falando para algumas pessoas aqui? Sabe por que você não está onde está? Por causa da dura cerviz. Eu falo para você fazer de um jeito, você faz de outro. Eu te dou uma direção, você vai para outra direção, porque você acha que você sabe demais, importante demais e sabe demais. Eu estou falando de um homem que conhecia de biologia, matemática, ciência de guerra. O homem era extraordinário, mas Deus está falando para você, você pode ser tudo isso lá no Egito, mas aqui você não sabia nem construir um altar. Por quê? Para depender de mim, Moisés, e não depender mais das suas habilidades, porque aqui é diferente. Querido, em nome de Jesus, eu sei que há homens inteligentes, intelectuais, diplomados, PhD, formados, com vários diplomas na parede, mas Deus está falando para alguém nesta noite: dependa de mim, e eu vou te colocar nos lugares mais elevados. Aleluia! Deus não quer que você suba com facilidade, porque tudo que é fácil não tem valor. Olha para alguém e fala: tudo que é fácil não tem valor. E Deus diz: faz uma rampa. Moisés pensa: vou fazer de pedra. Deus diz: de pedra não, eu quero que faz de barro. Ai, ai, ai. Você já tentou subir lá em Minas Gerais, na minha terra? E alguém pode dizer: pode vir alguma coisa boa lá de Teófilo Otoni, Minas Gerais? Você está aí ou não? Aí Deus manda eu para ser teu pastor, irmão, lá no Mato Grosso. Oh, Jesus. Aí Deus fala o quê? Tem que ser uma rampa íngreme, não pode ter escada e tem que ser de barro. Moisés fala: tá bom. Aí Moisés faz de barro. Quando vai tentar subir, irmão Ronaldo, desliza e vai parar lá embaixo. Desliza, escorrega e cai lá embaixo. Mas Deus, é impossível subir nesse altar. O Senhor me deu uma maneira de subir um altar, mas não tem jeito de subir aí, Deus. Você está aí ou não? Depois que Moisés constrói a rampa de barro, ele vai ter que subir e ele atola primeiro. Começa atolando. Meu pai era um homem muito maravilhoso, mas era um péssimo motorista, irmão. A gente dirigia e de repente a gente estava assim, aí o jipe virava, ia de cair lá no meio do mato. Era uma loucura, e a gente achava tudo maravilhoso. Tempo de perder a vida, mas a gente achava tudo aquilo muito legal. Lama. A gente chegava na fazenda com os cabelos, quando eu tinha, né, irmão? Faz tempo. A cara toda enlameada, a gente achava aquilo o máximo. E aí Moisés constrói a rampa de barro, vai tentar subir a tola. Deus fala para ele assim: Moisés, você não entendeu. Moisés fala: Deus, do jeito que o Senhor falou, deu errado. Aí Deus fala para ele o quê? Moisés, estou trabalhando barro desde a antiguidade. Aí tem gente que fala assim para mim, ó: ah, apóstolo, eu acredito mesmo no darwinismo, no evolucionismo, que a gente veio foi do macaco. Aí eu pergunto assim para a pessoa: quando você está numa situação difícil, primeira coisa que você fala? Que você está muito cansado. Aí fala: eu estou só o pó. Falei: se fosse pelo macaco, você fala assim: eu estou só o macaco. Não, você fala: eu estou só o pó. É ou não é verdade? Você fala que não acredita no criacionismo, você fala que acredita no darwinismo, que o homem vem do macaco, mas quando você fala que você está na luta, que você está na dificuldade, você está cansado, como é que você fala? Eu estou só o... Se não falaria que está só o macaco. Ah, eu só estou macaco hoje. É claro, tem uns irmãos que, né, precisa, não nessa igreja só tem cheiroso, irmão, para a glória de Deus. Então Deus diz: faz a rampa. Moisés pensa: vou fazer de pedra. Deus fala que não é, que é de barro. E aí Deus fala para ele assim: Moisés, se tem alguém que entende de pó e de barro, sou eu. Estou mexendo com isso desde o princípio. Porque ninguém entende melhor de barro do que Deus, querido. Ninguém entende melhor de quem é você do que quem criou você do barro. Nós viemos do pó da terra. Aí alguém fala assim: não, eu estou meio fraco. Ah, é que você está com ferretina baixa. Ferro. E ferro vem da onde, irmão? Do pó da terra. Aí alguém pode dizer: não, mas não pode. Aí um cientista outro dia falaram para ele assim: rapaz, como é que você explica que tudo que tem no barro, que tem no pó, tem no homem? Ele falou: rapaz, essa parte é a parte que eu não sei explicar.
Porque as coisas sobrenaturais de Deus não se explica. O que Deus vai começar a fazer na tua vida não se explica. O que Deus vai começar a fazer a partir dessa noite na tua história, na tua casa, no teu ministério, não se pode explicar, não se pode calcular com matemática, não se pode calcular com física quântica, não se pode entender com biologia, não se pode entender com astrologia, com astronomia. O que Deus começa a fazer a partir desta noite eu começo a te colocar numa rampa de subida para você chegar nos lugares mais altos. Eu estou tirando gente de baixo e colocando lá em cima. Oh! Deus, eu não estou conseguindo, porque quando eu enfio o pé eu faço o negócio de barro, mas quando eu meto o meu pé atola. Ei, Moisés, eu tenho que ensinar o óbvio para você mesmo. Você era doutor lá, mas rapaz, parece que você esqueceu tudo. Moisés, barro, para ter consistência, tem que bater nele. Você está entendendo que algumas coisas estão batendo em você, irmão? Você vai alguém bate. Você vai outro vai e bate. Você vai no ambiente de família, bate, alguém bate, vai na rua, alguém bate. Querido, Deus está falando isso para alguém. Eu estou criando você numa consistência para levar você mais alto, porque sem consistência vai atolar. Mas se você for batido, como pedra batida, como barro batido, você vai chegar nos lugares que você não chegaria. Então Deus diz para Moisés: para criar consistência tem que bater nele. Bata no barro, Moisés. Moisés começa a bater no barro e o fenômeno acontece. O volume desaparece. E quando mais desaparece o volume, mais firme fica o barro. Quando você vê alguém muito orgulhoso, volumoso, que se acha demais, que é arrogante demais, o cara sabe tudo, que fica se achando inchadinho, orgulhoso, prepotente, sabe o que Deus faz? Vai ter que dar umas batidinhas. Você está aí ou não? Tem hora que Deus tem que dar umas batidinhas na gente, sim ou não? Por quê? Para criar resistência. Deus está fazendo você resistir. Deus está fazendo você ficar firme. E quanto menos inchados estamos, mais firmes seremos na presença dEle. Você está aí ou não? A rampa está pronta, e Moisés olha para Deus e fala: a rampa não está funcionando, Deus, é muito íngreme, não adiantou nada você ter ensinado eu a fazer desse jeito. E Deus vai falar para ele assim: deixa secar o barro, e aí você vai de joelho, você vai humildemente, você vai com cara no pó, e você vai chegar exatamente onde precisa. Mas antes disso, Moisés já tinha tomado impulso, tentado subir, ia até metade e voltava, tentava de novo subir, voltava para o zero. Tem gente aqui que está tentando subir do seu jeito e está voltando para o zero. Sabe por quê? Porque você não está sabendo como é que sobe. Lá fora a gente sobe assim, mas aqui, querido, a gente sobe assim, ó. Porque quando eu diminuo, o Senhor cresce. Quando eu desapareço, Deus aparece. Quando eu digo: Senhor, não é pela minha força, mas é pelo teu poder, querido, você chega, você age, você anda em ambientes que você jamais imaginou. Deus está transicionando pessoas para um outro ambiente espiritual, para um outro ambiente familiar, para um outro ambiente intelectual. Querido, Deus está fazendo algo diferente, algo novo, algo extraordinário, algo que você nunca viveu, algo que você nunca experimentou. Se prepara, porque se você fizer do jeito de Deus e não mais do seu, você vai viver o que você nunca viveu. E aí ele fala assim: Deus, não estou conseguindo, eu estou correndo até a metade e voltando. Ele fala assim: porque na minha presença tem que vir de joelho e tem que vir devagar. Hoje mesmo na reunião de líderes a gente estava falando uma coisa: essa gente que chega querendo fazer tudo, querendo abraçar o mundo todo, irmão, dá problema depois. Com a mesma velocidade que entra, é a mesma velocidade que vai embora. Que Deus está falando para você: vem devagar, mas vem sendo firmado. Aleluia.
Tem gente que está aqui e fala: mas apóstolo, eu não tive oportunidade. Querido, vem devagar, porque o que Deus está construindo dentro de você é tão poderoso, que quando Deus apresentar você, você vai dar muito trabalho para o inferno. Mas deixa Deus construir você. A vida já bateu, as situações já bateram, mas Deus está falando com você: ei, aquieta, você está num mundo muito acelerado, você está muito acelerado, aquietai-vos e sabei que eu estou trabalhando. Deus está nos ensinando a subir, e para subir não tem que ter pressa. Quer subir com segurança? Tem que subir com o joelho, não é com o nariz empinado, é de joelho, com cara no pó. Demora mais, mas é mais seguro. Sabe o que Deus está fazendo para você? Eu vou levar você para lugares altos, mas vou levar você seguro, para você nunca ter que descer de novo, porque é dali para mais alto. O que Deus está fazendo com essa igreja, nos levando para mais alto, o que Deus está fazendo na sua vida, te levando para mais alto. Porque eu sei, algumas pessoas nem acreditam em você. Ah, apóstolo, já fiz coisas ruins, já fiz do meu jeito, deu errado, eu fui até a metade e voltei para trás. Ei, preste atenção no que o Senhor está dizendo. Você foi até a metade e voltou para trás, mas eu estou colocando em você um ambiente novo, para você não ter mais que voltar para trás. Você vai seguir a minha métrica, você vai seguir a minha direção, você vai seguir a minha velocidade, você vai seguir o meu tempo, e eu vou fazer acontecer o que você não pode. Alguém pode não acreditar em você, mas eu acredito. Eu entreguei o meu filho para morrer no teu lugar. Eu acredito tanto em você, que eu entreguei aquilo que eu mais amava, o meu filho unigênito, para que você pudesse ter tudo que você não teria sem ele. Uou! Que amor é esse? Moisés achou que estava pronto, estava acabado, e Deus fala para ele: agora vai lá no fundo do altar, do lado esquerdo, tira uma pedra e cava um buraco. Moisés achou que estava acabado, mas aí Deus fala assim: ainda tem uma obra. Lá no altar, vai do lado esquerdo, cava um buraco. E Moisés pensa: buraco para quê, meu Deus? Deus não explica algumas coisas quando elas estão acontecendo. Portanto, quando Deus mandar você fazer alguma coisa, ainda que você não entenda, faça, obedeça. Se Deus mandar você andar sobre as águas, ande. Se Deus falar com você que Ele está com você, prossiga. Você não tem ideia, querido, do que é andar em obediência, em pisar onde não há possibilidade. Quando você pisar, Deus sustentar. Deus vai começar a dar experiências para essa igreja sobrenaturais. Pode ser impossível, mas se Deus falar pisa, você pisa, que haverá uma garantia de sustentação sob os seus pés. Tem coisa que a gente não vai entender, tem coisa que Deus não vai prestar explicações para a gente, não vai dar explicação. Tem coisa que Deus não vai prestar conta nem para mim, nem para você. Ele é o Rei da glória, Ele é o eu sou o que sou. E você está perguntando: Deus, por que aconteceu isso? Por que eu perdi aquilo? Por que eu perdi esta oportunidade? Por que eu perdi aquilo outro? E Deus está falando: eu tenho o controle. Uma vez eu perdi uma vaga de sonhos da minha vida. Eu perdi uma vaga numa empresa chamada Tanjatos Executivos. Meu sonho de entrar na empresa, mandaram um telegrama. Olha que isso foi ontem. Telegrama, não tinha WhatsApp. Quem lembra do telegrama aqui? Só eu, meu Deus. Sangue de... não estou sozinho. Graças a Deus por isso. Mandaram um telegrama para mim, Diaconisa Doneide, falando: venha, porque você já está pré-aprovado para uma vaga para trabalhar conosco na Tanjatos Executivos em Congonhas. Eu falei: rapaz, a vaga é da minha vida. Tive um problema, tive que operar no dia que eu ia fazer a entrevista. Perdi a vaga. Falei: Deus, mas eu com 24 anos, a vaga dos meus sonhos, perdi. E eu fiquei: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Um dia estou eu assistindo televisão lá em casa.
Cidade Alerta. Tenho evitado de assistir algumas coisas. Lá em casa dificilmente eu paro para ver TV, mas naquele dia eu estava vendo Cidade Alerta. Fazem um comentário de uma aeronave que caiu em São Paulo. Me lembro que o Datena comenta o nome dos tripulantes. Um dos tripulantes que estavam naquele voo, ele entrou na vaga que era minha, lá da TAM, Jatos Executivos, no ano de 1998. Sabe o que o Senhor falou comigo? Fazem muitos anos isso, né, filho? Essa era aquela vaga que você reclamou que eu fechei a porta. É aquela vaga. Rapaz, eu fiquei caladinho, porque Deus trabalha do futuro para cá. Sabe o que Deus já tinha visto? Vai acontecer um acidente com uma aeronave lá em São Paulo, e se você entrar nessa vaga, você vai estar lá e você vai morrer. Só que o que Deus fez, quando eu tinha 24 anos de idade, Ele fechou a porta e não deixou entrar na vaga. Eu não entendia, mas depois eu fui entender. Há coisas que você tem vivido, há coisas que você tem experimentado, há coisas que Deus tem feito não para você, que você tem falado: Deus, por quê? Por que disso? Por que daquilo? Deus está falando: a porta que eu fecho tem um plano, a porta que eu abro tem um plano. Aquietai e sabei, porque eu conheço um futuro que você desconhece. E eu começo para encerrar a palavra dizendo para você: há ambientes que passamos, que são exercícios, porque a fé é um exercício de confiança. Deus não vai dar explicação daquilo que está fazendo ou daquilo que Ele não vai fazer. Ele só quer que você confie que Ele está no controle. E para encerrar, aquele buraco do lado esquerdo do altar, Deus não explicou para Moisés, mas no momento propício Ele disse: Moisés, sabe aquele buraco do lado esquerdo? Ele tem um motivo. Eu quero que agora você coloque fogo lá dentro, o fogo que não se apagará. Põe fogo. Sabe o que o Senhor está falando? Eu estou colocando fogo nesse altar outra vez. O fogo que não se apagará. Eu estou colocando fogo do lado esquerdo, que é o teu coração, assim como aqueles homens, os discípulos que desceram decepcionados porque viram Jesus morto. Eles voltaram para Emaús e eles estavam falando entre eles, entristecidos, porque eles imaginavam que Jesus havia falhado no processo. E no caminho de Emaús, quem vem com eles? Um homem que eles desconhecem. Um homem que fala, e o lado esquerdo desses homens arde como fogo. E de repente eles vão indagando: não, você não sabe do que aconteceu em Jerusalém, do homem de Deus, do profeta Jesus, que morreu, do que fizeram com ele. Você é o único que não sabe. E Jesus começa a falar para eles: mas não está escrito que o Messias deveria padecer, e que depois ao terceiro dia ressuscitaria? Era ele falando com eles, mas a dor não fez com que eles, impediu que eles percebessem que era a presença de Jesus de novo, que era aquele que esteve morto, mas agora estava vivo. Jesus vai fazendo de conta que vai seguir a viagem. Ele diz: não segue o caminho, porque é perigoso. Entre e come pão conosco. Quando servem o pão na mesa, Jesus levanta o pão para o alto, agradece como ele sempre fazia, e de repente ele desaparece. E eles disseram: é ele. Uou! Estávamos com o coração tão ferido que a gente não percebeu que era ele. Há momentos da vida que o coração está tão ferido que não percebe que é ele, que ele continua caminhando lado a lado conosco, apesar de nós, apesar das crises, apesar do caos que nós enfrentamos. O Senhor continua caminhando do nosso lado. E sabe que um dos discípulos disse, para encerrar, ele disse assim, quando ele falava: ardia o meu coração como fogo. Sabe o que vai começar a acontecer nessa igreja?
O Senhor me disse: eu vou colocar fogo nos corações outra vez. Eu vou colocar uma chama que não se apagará outra vez. Há muitas pessoas que estavam frias aqui, e o Senhor está falando assim: vou te aquecer outra vez. Há pessoas que estavam na paralisia e na inércia, e o Senhor está falando: vou te aquecer outra vez. Eu não me esqueci de você, eu tenho planos ao teu respeito. Eu escrevi uma história da tua vida na palma da minha mão, e eu não me esqueci dessa história. Sabe o que o Senhor disse para mim? O Senhor me disse: Júnior, fala para o meu povo que eu não esqueci do que eu prometi para eles. Eu não esqueci das promessas que eu disse. Eu não sou homem para que minta, eu não sou filho do homem para que me arrependa. Diz para eles, filho, que não aconteceu porque eles trilharam um caminho que eu não disse. Eles foram numa direção a Emaús que eu não disse para ir. Eu disse: não saiam de Jerusalém. O Senhor está falando para alguém nesta noite: não saia de Jerusalém. Permaneça na minha presença aqui em Jerusalém, e eu vou mudar a tua sorte, eu vou mudar a tua história, eu vou fazer arder o teu coração outra vez. Não importa o que você tem vivido, importa que Ele profetizou, e eu te autorizo a prosperar. Aleluia. O Senhor está te autorizando a prosperar em todas as áreas da tua vida. E eu encerro dizendo para você: o Senhor está colocando fogo em nós outra vez. O seu coração vai arder outra vez. A chama do Espírito vai arder outra vez. Sabe, amados, eu estava orando aqui. Eu estava ali de joelho, e eu sempre, quando eu subo no altar, eu vou ali e coloco a minha vida e digo: Senhor, olha, eu não quero estar aqui fazendo o que eu quero, eu não quero falar o que eu quero, ainda que alguém não goste, eu quero falar o que o Senhor tem, eu quero falar o que o Senhor falou, eu não quero falar da minha vontade, eu não quero falar daquilo que agrada, eu só quero ouvir a tua voz e quero replicá-la para o teu povo. E sabe o que o Senhor me disse? Falou, o Senhor, eu nunca tinha visto isso, de todas as vezes que eu percebo e vejo a presença do Espírito Santo, eu sempre vejo Ele de pé, eu vejo Ele caminhando, às vezes Ele corre comigo, mas hoje eu estava ali e Ele se ajoelhou ali do meu lado, e Ele tocou em mim e disse: Júnior, eu tenho uma grande obra aqui, eu vou colocar pessoas certas, pessoas diferentes, mas pessoas certas. O Senhor disse: filho, com tudo que você e minha filha passaram, eu fiz vocês resistirem. Pedras diferentes que resistem. Porque às vezes as pessoas batem tanto, e você olha e você fala: Deus, será que eu aguento outra? Será que eu aguento outra? Será que... E o Senhor disse: sabe o que para mim hoje? Filho, eu gerei vocês para resistir, porque no dia que eu levar você para mim, eu vou deixar uma igreja que resiste, eu vou deixar um povo que resiste, uma geração que resiste, um legado que resiste, um povo que resiste. E o Senhor me fez uma promessa hoje nesse altar. Ele disse: filho, talvez nem você não entendeu as dimensões dessa casa, o propósito desse povo, o propósito desse ministério. Ele disse: filho, você acha que tantas coisas estariam acontecendo se eu não tivesse um grande plano, e se eu não estivesse fundamentando vocês para algo muito grande? E o Senhor me disse: eu não chamei vocês só para Várzea Grande, eu chamei vocês para soprar vocês para muitos lugares, e eu vou levantar pessoas com o coração de vocês, com o sentimento de vocês, e vou fazer algo poderoso através de vocês, porque nessa igreja eu vou levantar um altar que resiste, um povo quebrantado, um povo cheio do Espírito Santo, com fogo no coração, no Espírito, e eles chegarão aonde outros ainda não chegaram. O Senhor me disse: vocês chegarão onde outros não chegaram. Sabe onde eu e a bispa estávamos? E aí você vê, Diácono Luiz fez uma ponte, e aí eu te disse: sabe onde nós estávamos? Eu, a bispa e o Diácono Luiz? Na mesa mais importante da prefeitura de Várzea Grande, na mesa das decisões. E o que a gente estava fazendo lá? Falando do reino de Deus.
porque uma cidade precisa levar o reino de Deus. E a gente estava lá, na mesa de decisão do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, dos secretários, nós estávamos lá. E sabe o que o Senhor falou para mim? É daqui para muito mais alto, porque eu vou fazer coisas extraordinárias em vocês e através de vocês. E quando Deus fala comigo, o que Ele está falando é com você também. Quando fala de um apóstolo, está falando de uma igreja apostólica. Quando fala do profeta, está falando de uma igreja profética. E eu profetizo, querido, que você está autorizado a viver o extraordinário. Nós vamos construir um altar de testemunhos, nós vamos subir a rampa, nós vamos colocar fogo, nós veremos a glória de Deus e nós não seremos mais os mesmos. Hoje nós vamos nos despedir de uma mentalidade fracassada, de uma mentalidade religiosa, de uma mentalidade fragilizada pelo pecado, pelo medo, e nós vamos assumir uma identidade em Cristo Jesus, e nós vamos fazer coisas incríveis e poderosas. Moisés nunca imaginou, ele fez um plano de ser um faraó, mas Deus fez dele um libertador poderoso. E eu quero dizer para você, você fez plano para a tua vida, mas o Senhor está falando assim: os meus planos, os meus projetos para você são maiores, mais extraordinários e mais poderosos que você possa pensar. Que você possa pegar essa palavra e colocar ela no teu coração, que essa palavra venha arder e fazer você entender que você é um altar de testemunhos, que você é o altar que pega fogo, que glorifica o Senhor. E eu declaro que a partir de hoje, toda frieza, toda inércia, toda paralisia na tua vida, dá lugar a um ambiente de glória de Deus sobre a sua vida, sua casa e sua família. Se coloque de pé em nome de Jesus.